Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz e lembramos que no início do nosso Evangelho e em vossas casas devem colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente para todos os participantes desta reunião. É o momento de nós nos voltarmos para os ensinamentos de Jesus, procurar entendê-los, a fim de pô-los à prática na nossa vida, para harmonizarmos as nossas mentes, para prepararmos o ambiente da nossa casa. Vamos escutar uma canção. Página 14. Chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade, canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho o mar e olho a multidão, olho o rio, olho o monte em grande vastidão, olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão, olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amparar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade, canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Vem, Jesus, a terra libertar. Divino Mestre, amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos e te agradecemos essa oportunidade, Jesus. Aqui estamos reunidos em teu nome para aprender, para evoluir, que possamos
ter ouvidos para ouvir, Jesus, a tua mensagem de amor. E que a tua falange possa partilhar esta mensagem e estas boas vibrações de amor com todos aqueles necessitados, Jesus, pelo mundo inteiro. Pelos sofredores, pelas guerras, pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, pelos nossos lares. Que possamos sentir o teu amor, que o nosso coração vibre de emoção e que as palavras que hoje vamos ouvir façam sentido na nossa vida e possamos interiorizá-las. Abençoa, Senhor, a nossa reunião de hoje. Uma santa paz para todos. Obrigada, Jesus. No livro Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 13. O duelo é como o que outrora se chamava juízo de Deus, uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contacto de ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e da sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que, muitas vezes, se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, remetendo-se ao azar. Mas isso não é, embora, sob outra forma, um regresso ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que, naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o preceito. Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Integridade. Quantas vezes te dás conta que ao teu lado marcham inúmeros companheiros que são incapazes de manter uma postura honesta, justa, reta, embora se afirmem com caráter incorruptível, e lamentas a sociedade em que vives. Porém, somos todos humanos, caminhamos todos com mais ou menos imperfeições ao sabor de conveniências sociais, de atavismos de vária ordem, preconceitos e falso amor próprio, mais ou menos agarrados às coisas materiais de vários matizes, porque, em verdade, ainda não compreendemos verdadeiramente as nossas obrigações. O Evangelho é um manancial de lições a convidar-nos à reflexão, à meditação, à mudança de atitudes, tomando Jesus como modelo e guia. Não te prendas aos comentários, às críticas, aos duestos que caiam sobre ti. Faz como Jesus gostaria que fizesses e ora para que não caias em tentação. Conseguirás, assim, libertar-te do mal. Vamos observando que o Evangelho é uma linguagem universal. Interpretar o duelo, tal como ele nos aparece nas enciclopédias, nos escaparates das bibliotecas, coloca-nos naqueles tempos, talvez do tempo do nosso codificador, em que as pessoas defendiam a sua honra
por aquilo que eram as palavras às vezes mal interpretadas dos outros. Mas duelo, em termos universais, de facto, conforme o Evangelho nos ensina, é um duelo todos os dias, é um duelo todos os tempos, é o duelo que nós todos, individualmente, transportamos, bem dentro de nós, dentro da nossa consciência. É o duelo do comportamento, do sentimento, do pensamento. É o duelo que nos conduz ou para o sofrimento, para a dor, ou para outro momento ou momentos em que nos libertamos dessas nefastas situações que nos ocorrem na vida, porque são necessárias tantas vezes para que cresçamos. Estamos a crescer cada vez mais para o mundo bom. Estamos a crescer cada vez mais com aquilo que são as grandes transformações que o nosso planeta vai atravessando. Somos pequenas almas, pequenos espíritos, tentando compreender a grandiosidade de Deus, tentando compreender que Ele nos criou simples e ignorantes, mas com necessidade premente de mais rápido que aquilo que imaginamos, subirmos até Ele. Jesus, o nosso grande Mestre e Senhor, trouxe-nos tempos passados a sua mensagem. Ainda hoje estamos duvidosos se ela será ou não será a mais aconselhada ao nosso tempo. É a mensagem do nosso tempo. Ela é que tem mais de 2 milénios. E esse duelo que nós temos dentro, que não somos capazes ainda de colocar de parte, somos convidados todos os dias. Os espíritos nobres apelam-nos à nossa consciência, apelam-nos permanentemente a que sejamos bons, a que saibamos amar, a que saibamos ser capazes de fazer feliz o próximo. Nós precisamos de ser capazes de o fazer. Convidamos, porque é isso que Jesus nos pede há tanto tempo, que de uma vez por todas esqueçamos o passado e interiorizemos aquilo que é o presente e o futuro. Esse futuro da felicidade e de amor que os espíritos bons nos pedem, erradicando de vez das nossas vidas o duelo. Na primeira leitura, nós vimos este espírito protetor comparar o duelo àquilo que era o juízo de Deus, que era uma prática medieval, uma prática antiga, em que se considerava que Deus não iria permitir que alguém inocente pudesse sofrer injustamente a morte. E então, quando havia essa acusação ou essa desconfiança, essa pessoa era colocada numa situação perigosa, esperando que Deus interviesse e a salvasse, caso ela estivesse inocente. Naturalmente que são comportamentos e ignorância da concepção de Deus, em primeiro lugar, e das leis divinas que Ele criou e que, obviamente, não estabelecem este tipo de atos que ainda remontam ao nosso primitivismo. Mas o duelo não deixa de ser também um ato bárbaro e um ato selvagem, porque, seja como já ouvimos no tempo em que a aristocracia achava que a honra se devia limpar ou corrigir através de um confronto até à morte, seja como nós também conhecemos nos tempos dos cowboys e dos índios, não é? Que também era a prática do duelo, muito comuns no continente americano. Aquilo que normalmente acontecia era que aquele que se achava mais possuidor
habilidades, de capacidades no manuseamento das armas, desafiava quase sempre o outro que ele achava que teria uma capacidade inferior. E, portanto, o duelo estava, de alguma forma, condicionado e, muitas das vezes, aqueles que o propunham já o faziam com essa intenção de saírem vencedores. Tudo o que seja pôr em causa a vida humana é contrário à lei de Deus. A única coisa que nós, em relação à nossa vida, podemos fazer como um ato que seja meritório é quando nós a pomos em risco para salvar a vida de alguém. E nessas situações, obviamente que nós não premeditamos pôr termo à nossa vida voluntariamente. Sucedeu numa situação em que nós procurávamos salvar alguém. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando, em risco de uma gravidez complicada, da mãe perder o filho, se aceita que seja o filho o sacrificado, uma vez que a mãe poderá conceber de novo e poder novamente dar à luz e dar a oportunidade a esse espírito de voltar a nascer. Tudo o resto não passa de atos suicidas ou homicidas. E, portanto, uma prática contrária à lei de Deus, à lei de amor. A lei de amor estabelece que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E se nós devemos amar o próximo como nós mesmos, não devemos desejar, obviamente, a morte. Mas, na atualidade, é raro nós vermos estes duelos conforme foram descritos. Mas os duelos estão aí, entre as nações, entre os povos, entre os mais ricos e os mais desfavorecidos, entre os seres humanos que caluniam, que injuriam, que praticam a maldicência e que muitas das vezes ferem o seu semelhante como se fosse um ferimento de morte. Porque, como nós sabemos, a morte é só um fenómeno biológico do corpo. O espírito continua a viver. E, portanto, aquilo que deu origem a essa situação permanece. Tanto faz que seja por ter sido provocado um dano no corpo físico, como ter sido por provocar um dano moral. O espírito que o sofreu continua, obviamente, com essa situação, se ainda não tiver compreendido que deve esquecer, que deve perdoar, que deve seguir adiante, porque o mal ficará sempre para quem o faz. E a justiça de Deus não falha. E, portanto, todos nós vamos ter que dar contas de tudo o que fazemos. E, portanto, o agressor vai ter que responder pela agressão. E não precisam as vítimas de se arvorar em Deus e de procurarem pelas suas próprias mãos fazerem a justiça. Então, que nós possamos refletir no duelo que fazemos muitas das vezes. Muitas das vezes. Nós, e quando abrimos a televisão isso é patente, ou seja, por causa do futebol, ou seja, por causa da política, ou seja, por causa de várias situações, nós vemos ali o confronto, o duelo, muitas das vezes argumentando e ferindo, muitas das vezes, o outro, a honra do outro, coisa que agora, não é? Já não é tão levada a peito de uma forma bélica, mas naturalmente que quando nós não temos conhecimentos, na próxima oportunidade, aquele que foi a vítima será o agressor e vai arremessar a mesma situação e vai fazer de modo semelhante. Por isso o mundo está ainda com tanto sofrimento, com tanto atraso moral. Então que nós possamos fazer a nossa parte e não praticarmos estes duelos, seja pelo pensamento, seja pelas palavras, seja pelos nossos atos. Então, neste momento, nós que estamos no vosso lar, no lar e na nossa associação,
que possamos elevar o nosso pensamento até Deus e agradecer pela sua infinita bondade, pela misericórdia da nova existência. E que nesse instante possamos ativar a cada amanhecer a oportunidade de exercer o amor, este amor ensinado por Ti, Mestre Jesus, quando nos exemplificou ao perdão das ofensas. Nós sabemos que esta ainda não é a nossa prática diária, mas que nós possamos gradativamente estarmos atentos e em sintonia com o mais alto, com esses irmãos benfeitores e protetores que nos auxiliam nessa caminhada ao longo da nossa existência. Que possamos estar atentos para os nossos pensamentos, aos nossos atos, no nosso dia a dia. E que gradativamente possamos exercer a empatia de nos colocarmos no lugar do outro. E acima de tudo, dai-nos a força, Senhor, para continuar a nossa jornada de aprendizado aqui na Terra. E que esse amor, o amor do Mestre Jesus, possa envolver-nos, envolver o lar de cada um de nós. E que cada um de nós, pouco a pouco, sejamos centelha que vai ativar no nosso planeta a misericórdia, o amor, a paz. Nosso planeta atualmente, muito mais e mais, necessita das nossas vibrações de amor, de perdão, de compreensão para as atitudes nossas e para com o outro. Abençoa, Senhor, os irmãos que neste instante passam por provações, que sofrem com as dores do corpo físico e da sua situação mental. Auxilia aqueles que passam pela provação nas prisões, nos educandários, aqueles que sentem falta do pão do corpo e do pão da alma. E que nós possamos ser esses instrumentos de transformação para a vida, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. Te agradecemos, Senhor, pela vida e que assim seja. Página 5. Estamos a concluir esta nossa reunião semanal, este nosso Evangelho. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para benefício de todos. Lembramos que estaremos de novo em contacto convosco amanhã, na nossa associação, pelas 20h30, e que na sexta-feira, no mesmo horário, também estaremos juntos, transmitindo mais uma palestra pública.
Os textos que vimos selecionando para a realização do Evangelho no Lar têm vindo a ser publicados no Jornal Espírita. Assim, se desejar acompanhar também as leituras e quiser assinar o nosso jornal, deve enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Desejamos a todos um bom resto de dia, de noite, consoante a hora e o local em que nos estão a seguir, e possamos aproveitar estes momentos de harmonia em família, no lar, para que eles perdurem e se tornem um ambiente habitual na nossa casa. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.